Boa tarde, meu nome é Aizo e eu vou estar realizando a apresentação do trabalho de Física 1. Bom, o trabalho consiste em apresentar, resolver e explicar três exercícios, sendo eles sobre rotação dos corpos, centro de massa e momento de inércia. Bom, a primeira questão é sobre rotação dos corpos e é uma questão da USP, e ela diz: o ângulo descrito associado a um dos raios de uma bicicleta girando é dado por θ de t igual a mais bt quadrado menos ct ao cubo, onde a, b e c são constantes positivas, tais que, se t for dado em segundos, θ deve ser medido em radianos. A letra A diz para calcular a aceleração angular da roda em função do tempo, e a letra B diz em que instante de tempo a velocidade angular é nula, ou seja, igual a zero. Essa questão pede para achar a aceleração angular. Então, para fazer isso, eu vou primeiro copiar a função que deram na questão, que é θ de t é igual a mais bt quadrado menos ct ao cubo. Para achar a aceleração angular, eu vou primeiro achar a velocidade angular, porque ela vai ser útil na letra B da questão. Então, para fazer isso, eu vou derivar essa função. Ômega de t é a velocidade angular, que vai ser igual a essa função derivada em função do tempo. Que isso aqui vai dar a derivado dá zero, mais bt ao quadrado, depois de derivar, fica 2bt, e menos 3ct ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da velocidade angular. Isso aqui é a velocidade angular dessa questão, e ela vai acabar sendo útil na letra B da questão, então vou guardar ela aqui. Agora, para achar a aceleração angular, eu vou derivar de novo a velocidade angular. Ó, a aceleração angular em função do tempo vai ser igual a derivada da velocidade angular em função do tempo, que vai ser igual a, basicamente, 2b, aqui a variável vai sair, o t vai sair, menos 6ct. 6ct por causa que t ao quadrado derivado é 2t. Então 2 vezes 3 acaba ficando 6 aqui. Isso aqui é 2b, parece 26. Então a aceleração angular é dada por essa função praticamente, 2b menos 6ct. A letra B da questão pede para calcular os instantes em que a velocidade angular se anula. Na letra A, a gente achou que a velocidade angular é dada por 2bt menos 3ct quadrado. Aqui então, para achar o tempo que a velocidade angular se anula, eu vou pegar essa função e igualar a zero. Vou igualar essa função a zero. E agora eu vou deixar o t0 em evidência na função. E vai ficar mais ou menos assim. A função fica mais ou menos assim com o t0 em evidência. Assim, por aqui já dá pra ver que a velocidade angular, nesse caso, só vai se igualar a zero em dois casos. O primeiro caso que a velocidade angular vai ser zero, vai ser se o t0 for igual a zero, porque aí tudo isso vai dar zero. E o segundo caso, em que isso vai se igualar a zero, vai ser se o 2b menos 3c t0, se tudo isso for igual a zero. São os dois únicos casos em que a velocidade angular vai dar zero. E aqui, só simplificando, fica o tempo em que a velocidade angular se anula vai ser 2b sobre 3c.
Bom, a segunda questão é do livro do Hadley, do nono capítulo do livro do Hadley, e ela diz o seguinte: uma partícula de 2 kg tem coordenadas x, y, menos 1,2 metros e meio metro. E uma partícula de 4 kg tem coordenadas x, y, 0,6 metros e menos 0,75 metros. Ambas estão em um plano horizontal. Em que coordenada a letra a partícula x e b, y, deve ser posicionada uma terceira partícula de 3 kg para que o centro de massa do sistema de 3 partículas tenha coordenadas menos meio metro e menos 0,7 metro. Anotando o que ele pediu no problema, nós temos aqui que a partícula 1 ela pesa 2 kg e ela está na posição x menos 1,20 e y mais meio metro. A partícula 2 ela pesa 4 kg e ela está na posição x2 de 0,6 metros e y2 de menos 0,75 metros. A partícula 3 ela pesa 3 kg. A posição da partícula 3 é o que o problema quer saber, basicamente. A gente vai ter que achar a posição da partícula 3 para que o centro de massa do sistema inteiro das 3 partículas seja menos 0,5 metros e menos 0,7 metros. Bom, botando esses dados aqui que a questão deu na própria fórmula do centro de massa, a gente tem que a posição do x vai ser igual m1 vezes x1 mais m2 vezes x2 e tudo isso sobre M1, M2 e M3. Substituindo todos os valores aqui, a questão fica assim. Substituindo os valores, a questão fica mais ou menos assim. Substituindo as posições x e as massas das partículas. E o x3 é justamente o que a gente quer achar da questão. Nesse ponto da questão, já dá para cortar esses dois valores aqui. Porque aqui dá para perceber que vai dar 2,4 e aqui também vai dar 2,4. Só como aqui tem um sinal negativo, já pode cortar esses dois valores tranquilamente. Simplificando os valores, a questão fica mais ou menos assim. E passando o 9 para cá, multiplicando, vai ficar 3x vai ser igual a menos 4,5. E dividido pelo 3 vai ficar que o x3 vai ser igual a menos 1,5 metros. E essa é a letra A da questão. A letra B pede pra gente achar o y. Bom, para achar a posição y para achar a posição y da terceira partícula é praticamente a mesma coisa que a gente fez para achar a posição x, né? Então, a posição y vai ser igual a massa da partícula 1 vezes a posição y da partícula 1 mais a massa da partícula 2 vezes a posição y da partícula 2 mais a massa da partícula 3
vezes a posição y da partícula 3. Tudo isso dividido pela soma das três massas, né? Substituindo os valores nessa fórmula fica mais ou menos assim. O 9 eu já botei direto porque a gente já viu a soma das três massas quando a gente foi achar a posição x da partícula 3 e são praticamente as mesmas partículas que estão nessa fórmula aqui, né? Então o 9 se mantém. A gente pode inclusive passar esse 9 logo para cá, multiplicando para facilitar, né? Vai dar menos 6,3, que vai ser igual a 2 vezes meio vai ser 1 positivo, né? Por causa que é mais com mais. Aí aqui é menos por causa do sinal negativo. E 4 vezes 0,75 é 3. Mais o 3y, né? Vai ficar praticamente assim. Aqui a gente pode logo diminuir, vai ficar menos 6,3 vai ser igual a menos 2. Mais 3y3. Passando para cá, passa positivo, né? Então diminui do 6,3 negativo. E fica menos 4,3. Assim, a posição y da partícula 3 vai ser menos 4,3 dividido por 3. E isso aqui vai dar igual a menos 1,43 metros. Essa é a posição y da partícula 3. Respondendo a questão agora, a posição para esse sistema de três massas ficar com o centro de massa na posição menos meio metro e menos 0,7 metro, a partícula 3 tem que estar na posição x, menos 1,5 metro, e na posição y, menos 1,43 metros. Essa é a A e B da questão. A terceira questão é uma questão de momento de inércia e ela é uma questão de 2014 da USP. E ela diz o seguinte: considere um sistema de 5 objetos pontiformes dispostos em um plano de acordo com a figura a seguir, que é essa figura aqui do lado. Cada um dos 4 objetos periféricos possui massa igual a m, enquanto que o quinto, localizado na origem do sistema de coordenadas indicado na figura, tem massa 2m. Eles são unidos por hastes rígidas e de massas desprezíveis. A letra A diz: calcule o momento de inércia do sistema em relação ao eixo, passando pelos objetos 2 e 3. E a letra B diz: calcule o momento de inércia do sistema em relação ao eixo perpendicular ao plano da figura, e passando pela origem. Copiando a imagem da questão para cá, a gente pode botar aqui a fórmula do momento de inércia, que é o momento de inércia de uma partícula é m vezes o r ao quadrado. O r é a distância do centro da partícula até o eixo que está sendo estudado. Mas como isso aqui é um sistema com 5 partículas, então o momento de inércia do sistema vai ser igual à somatória do momento de inércia das partículas. Então, isso aqui vai ser igual a massa da partícula 1 vezes o r ao quadrado da partícula 1, mais a massa da partícula 2 vezes o r ao quadrado da partícula 2, e por aí vai até a partícula n, bem dizer assim. Que aqui no caso são 5. Voltando à fórmula nas 5 partículas que tem nessa questão, a letra A da questão fica assim, com as 5 partículas. Botando o m em evidência, a questão fica assim. Esse 2 aqui na partícula 5 é por causa que a partícula 5 pesa 2m, enquanto as outras 4 partículas pesam só m. E agora na questão é basicamente só achar essa distância para o eixo, né? Como na letra A é isso que o eixo passa nas linhas 2 e 3 aqui,
Então a distância para 2 e para 3 vai ser 0. A distância aqui, a distância da primeira partícula vai ser 2D, por causa que a distância aqui é D, a distância para ela é 2D, mais 0, né, da partícula 2 e 3 que estão no eixo, mais a partícula 4. Partícula 4 a distância também é 2D, mais duas vezes, por causa que a massa da quinta partícula é o dobro das outras, e a distância da quinta partícula pro eixo que a letra A pediu é só D. Se for prestar atenção aqui, ó, a distância é só D. Simplificando isso aqui, a letra A fica assim, e somando tudo, né, para botar na resposta, fica assim. E essa é a resposta da letra A. A letra B dessa questão, a gente vai usar até aqui praticamente a mesma coisa. A única diferença é que o eixo que a gente está levando como base não passa mais pelas partículas 2 e 3. Agora o eixo ele é o centro da partícula 5. Isso vai fazer com que a distância da partícula 5 para o eixo dela, no caso o centro dela, seja 0. Então a partícula 5 vai ser nula. Agora, essa distância das 4 partículas pro centro, essa distância é esse R aqui, ó. O problema é que para achar esse R, ele não deu o valor exato, mas dá para achar assim. Esse aqui é o eixo que está ligando a partícula até o centro da partícula 5. Essa distância aqui é D, que ele deu na questão. Enquanto essa distância aqui também é D. Por Pitágoras, isso aqui vai dar a raiz de 2D. Assim. E substituindo aqui na fórmula, como essas 4 aqui são a mesma coisa, então vai ficar que o I é igual a M vezes 4 vezes a raiz de 2D. Então, a partir disso, a resposta da letra B. Isso, a raiz vai sumir, né? Corta com quadrado. A resposta da letra B vai ser 8md². E no final do slide eu botei as referências que eu utilizei para pegar cada questão. A primeira questão eu peguei de um... As 3 questões eu vi elas em prova, né? Só que eu me aprofundei ela nos livros. No caso, a primeira questão foi no livro Young and Friedman, o volume 1, a 12ª edição, que estava na internet. A segunda questão foi no livro Halliday Fundamentos da Física, no 9º capítulo. E a terceira questão eu achei numa prova de Física 1 da USP de 2014. E foi isso.